Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos agora começar uma aula em que eu vou te ensinar como transformar palavras em inequações. Existem problemas que recaem em equações ou sistemas de equações do primeiro grau. E nessa aula eu vou te ensinar algumas técnicas para você transformar palavras não em equações, mas em inequações. É muito importante prestar atenção em algumas palavras-chave, certo? Que vão indicar que nós não teremos uma igualdade, nós teremos uma desigualdade. Por exemplo, imagine que você está lá resolvendo um problema e o problema diz que a quantidade de homens é no máximo igual a 50. Como é que a gente escreve matematicamente que a quantidade de homens é no máximo 50? Ou se ele diz que a quantidade de homens na sala é pelo menos 30. Como é que a gente escreve matematicamente no máximo ou no mínimo? Pelo menos, como é que a gente escreve matematicamente isso? Seguinte, deixa eu colocar aqui na tela um slidezinho em branco. Então imagine que um problema diz assim: a quantidade de homens na sala é no máximo igual a 30. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? Primeiro, você tem que escolher uma letra para denotar essa quantidade de homens, certo? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, né, é dar nomes aos bois. Você é responsável por escolher letras para denotar os objetos que estão sendo envolvidos na situação problema. Então, essa quantidade de homens, por exemplo, eu vou chamar de H, certo? Então, essa quantidade de homens eu vou chamar de H. Né? Eu tenho o costume de sempre utilizar letras que remetam aos objetos da questão. Pois bem, o que quer dizer que essa quantidade é no máximo igual a 30? Quer dizer que pode ser 30. Pode ser 30. Ou pode ser o quê? Ou pode ser menor do que 30. Concorda ou não? Então, essa quantidade de homens pode ser 30. Ou pode ser o quê? Menor do que 30. Quer dizer, então, que ela pode ser igual a 30 ou ela pode ser menor do que 30. E aí a matemática tem um símbolo para juntar essas duas informações, de que pode ser 30 ou menor do que 30. E nós escrevemos assim: H é menor do que ou igual a 30. Certo? Então, quando a gente diz, né, que a quantidade de homens na sala é no máximo igual a 30, a gente está dizendo que a quantidade de homens é menor do que ou igual a 30. Então, como é que a gente escreve matematicamente no máximo? No máximo é menor do que ou igual, certo? Uma outra situação, se eu dissesse assim, a quantidade de crianças ou vou fazer melhor, tá assim. A pelo menos 20 crianças na festa. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? Olha, o que quer dizer que há pelo menos 20 crianças na festa? Quer dizer que pode ser que eu tenha 20 crianças na festa. Pode ser também que eu tenha mais do que 20 crianças na festa. Então, se eu chamar essa quantidade de crianças, cadê? Opa. Se eu chamar essa quantidade de crianças de C, então essa quantidade de crianças pode ser igual a 20, ou pode ser o quê? Pode ser maior do que 20. Pode ser 20, ou pode ser maior do que 20. E aí nós temos um símbolo para escrever essas duas coisas juntas. E a quantidade de crianças é maior do que ou igual a 20. Então, matematicamente, nós escrevemos assim: há pelo menos 20 crianças na festa. A quantidade de crianças é, no mínimo, igual a 20. Poderia ser assim também, né? Poderia ser escrito assim também: há, no mínimo, 20 crianças na festa. Seria a mesma sentença. 20 crianças na festa. Ou seja, a quantidade de crianças é igual a 20 ou superior a 20. Beleza? Pois bem, existem outras palavras-chave que podem aparecer também. Por exemplo, se eu disser assim, tal quantidade é positiva. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? Ser positivo quer dizer o quê? Que é maior do que zero, certo?
Se eu digo que alguma coisa é não negativa, olha, não negativa quer dizer que ela não é negativa. Ela pode ser positiva ou pode ser zero. Ou seja, ela vai ser maior do que ou igual a zero. Beleza? Então, nós teremos ainda essas outras palavras-chave, né? Digamos que eu tenho um determinado número x. Se eu disser que esse número x é positivo, nós vamos escrever isso como que o x é maior do que zero. Se eu disser que o x é negativo, é porque esse x é menor do que zero. Se eu disser que ele é não positivo, aqui nem tem hífen, né? Sem hífen. Não positivo, olha só. Não positivo quer dizer que ele pode ser negativo ou zero. Ou seja, nós vamos escrever que esse x pode ser menor do que ou igual a zero. E dizer que esse número é não negativo é que ele não é negativo. Ou seja, ele pode ser positivo ou zero. Ou seja, esse número vai ser maior do que ou igual a zero. Ele pode ser positivo, maior do que zero, ou ele pode ser zero. Tá aqui. Beleza? Bom, como é que isso poderia aparecer matemática num problema? Ele poderia dizer assim, ó, imagina só. A gente sabe, né, que o lucro, por exemplo, é a receita menos o custo. Né? Claro que a gente tem lucro se a receita for maior do que o custo. Mas imagine que o problema disse assim, a empresa, você tem lá uma receita, tem lá os custos, tá? E o problema diz assim, a empresa em determinado mês, não teve prejuízo. O que quer dizer isso, hein? Que a empresa em determinado mês não teve prejuízo. Olha, não ter prejuízo é porque essa receita pode ser igual ao custo. Ou seja, o que eu obtive em faturamento, o que eu obtive em receita, foi a mesma coisa que eu gastei. Ou seja, o que eu ganhei, eu gastei, zerei. Ou o quê? Ou eu ganhei mais do que gastei. Ou seja, matematicamente isso seria que a receita é maior do que ou igual ao custo. Beleza? Bom, dito aí, né, conhecendo já algumas dessas palavras-chave, vamos lá resolver alguns problemas para a gente ver na prática como é que a gente transforma, né, o texto do problema em uma inequação. Beleza? Selecionei aí alguns problemas bem interessantes. Primeiro diz o seguinte. Dito VG é um vendedor ambulante que vende queijo caseiro e leite em garrafa PET de 2 litros. A garrafa de leite pesa cerca de 2 kg e o queijo pesa em média 1,5 kg. Dito VG não anda muito bem da coluna e o médico recomendou que ele não carregasse peso maior do que 30 kg em sua empreitada. Considerando X e Y, respectivamente, as quantidades de queijo e garrafas de leite que ele carregará, a inequação que representa a restrição do peso que dito VG pode levar é... Então veja o que ele falou. Ele me deu aqui algumas informações. Primeiro, ele disse que a garrafa de leite pesa 2 kg. E o queijo pesa, em média, 1,5 kg. Só que ele vai carregar X queijos, né? X unidades de queijo. Então, X unidades de queijo, certo? E Y garrafas de leite. Veja que ele trocou a ordem, né, no texto já para confundir, né? Porque ele começa falando da garrafa de leite e depois do queijo, certo? E aí depois ele inverte. Ele diz que X é o queijo e Y é a quantidade de garrafas de leite. Percebeu que ele trocou ali justamente para confundir, né, para você se embananar. Então cuidado, viu? Bom, então resumindo. Nós temos X unidades de queijo. X unidades de queijo. Com 1,5 kg cada. E nós temos Y unidades de garrafas de leite, né? Y garrafas de leite
Y garrafas de leite, certo? Com 2 kg cada. Pois bem, qual é o peso total que esse camarada aí, dito VG, vai carregar? Qual é o peso que ele vai carregar? Olha, ele tem X unidades de queijo com 1,5 kg cada. Então, quanto é o peso total que ele vai carregar? 1,5 vezes X. Mas ele vai carregar Y garrafas de leite com 2 kg cada. Ou seja, ele vai carregar 2Y quilogramas em garrafas de leite. Beleza? Esse é o peso que ele vai carregar, certo? Então, de novo, ele vai levar X unidades de queijo e Y garrafas de leite. Só que cada unidade de queijo pesa 1,5 kg. E cada garrafa de leite pesa 2 kg cada. Então, qual é o peso que ele vai carregar? O peso que ele vai carregar é 1,5 vezes X mais 2 vezes Y. Por exemplo, se forem 3 unidades de queijo, ele vai levar 4,5 kg. Se forem 2 garrafas de leite, 2 vezes 2, 4. Beleza? E eu quero que esse peso não seja maior do que 30. Então, o peso não é maior do que 30. Isso quer dizer, então, que esse peso pode ser igual a 30? Pode. Ou tem que ser o quê? Menor do que 30. Ou seja, é no máximo igual a 30. Tá? Então dizer que não pode ser maior do que 30 é a mesma coisa que dizer que tem que ser no máximo igual a 30. Beleza? Pode ser igual a 30 ou pode ser menor do que 30. Conclusão, o peso tem que ser menor do que ou igual a 30. Mas quem é o peso? O peso é esse negócio daqui. Ou seja, 1,5x mais 2y, que é o peso total, é menor do que ou igual a 30. E essa é a nossa resposta. Gabarito aqui na letra D. Beleza? Então veja, né, como a questão é até simples, né? Mas se você não der nome aos bois, ele já deu, né? Ele já disse o que era X e o que era Y. E se você não tiver ligado nas palavras-chave, né, de que aquilo é escrito matematicamente como uma inequação, você fica, né, perdido. Beleza? Então veja que dizer que não é maior do que 30 quer dizer que pode ser igual ou que pode ser menor do que 30. Certo? E como é que eu calculo o peso? O peso é a quantidade de unidades de queijo vezes 1,5, porque cada queijo pesa 1,5, e Y vezes 2, né? Porque cada garrafa de leite pesa 2 kg. Então, gabarito aí na letra D. Ok? Próxima questão. Olha só que interessante. O setor de artes gráficas de uma empresa possui um total de 11 funcionários. O coordenador dos recursos humanos da empresa afirmou que, no máximo, 8 funcionários do setor se aposentarão até o final de 2019. Certo? A afirmação do coordenador é logicamente equivalente a qual afirmação? No máximo, 3 funcionários se aposentarão, pelo menos 3 não vão se aposentar, no mínimo 8 não vão se aposentar, 8 funcionários já vão se aposentar, já terão se aposentado e assim por diante. Bom, então vamos lá. Eu estou vendo ali que no enunciado ele está falando no máximo. Como é que eu escrevo isso matematicamente? No máximo. No máximo 8 vão se aposentar. Quer dizer, no máximo 8, pode ser 8. Ou pode ser inferior a 8. Certo? Bom, então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar nomes aos bois. Certo? Eu vou dizer que serão A, aposentados. A, aposentados. E N, não aposentados. Certo? Qual é a relação que existe entre A e N? Ele falou aqui, ó. A empresa possui um total de 11 funcionários. Ou seja, se eu juntar os que vão se aposentar com os que não vão se aposentar, eu tenho um total de 11. Ou seja, A mais N é igual a 11. Certo? Essa é a relação entre A e N. A quantidade de pessoas que vão se aposentar
E as pessoas que não vão se aposentar totalizam 11. A mais N igual a 11. Bom, então A é a quantidade de pessoas que vão se aposentar, terão se aposentado até o final de 2019, e N que não terão se aposentado. E agora, vou colocar uma tarefa para vocês, tá? Vocês que vão escrever agora matematicamente isso. Ele está dizendo que, no máximo, 8 funcionários do setor se aposentarão. Então, como é que a gente escreve matematicamente isso? No máximo, 8 funcionários do setor se aposentarão. A quantidade de aposentados é, no máximo, igual a 8. Escreva aí no chat. Quero ver vocês participando. Como é que a gente escreve? Ele está falando do A, né? Ele está falando da quantidade de pessoas que vão se aposentar. Ele está falando de A. Então ele está dizendo que A é no máximo igual a 8. A é no máximo igual a 8. Como é que a gente escreve matematicamente que A é no máximo igual a 8? Olha, dizer que A é no máximo igual a 8 quer dizer que o A pode ser 8, mas que o A também pode ser menor do que 8. Ou seja, o que ele está me dizendo é que esse A é menor do que ou igual a 8. Ele pode ser igual a 8, ele pode ser menor do que 8. Opa! Mas se o A mais N é 11, então quem é A? Quem é A? A vai ser 11 menos N. Concorda ou não? O A vai ser 11 menos N. Né? Porque se o A mais N é 11, então o A é 11 menos N. Concorda ou não? Pois bem, eu vou substituir. Onde tem A, eu vou colocar 11 menos N. Então vai ficar 11 menos N é menor do que ou igual a 8. Certo? Olha ali, Francisco acertou. Beleza. Felipe também. Bom, então se o A é menor do que ou igual a 8, quem é A? 11 menos N. Eu vou substituir aqui. 11 menos N é menor do que ou igual a 8. Pois bem, eu vou passar o 11 para lá, né? Passar o 11 para lá. Então vai ficar menos N menor do que ou igual a 8 menos 11. Vamos ficar com menos N menor do que ou igual a menos 3. E o que é que acontece com uma inequação quando a gente multiplica por um número negativo, hein? Alguém lembra aí? Quando a gente tem uma inequação e multiplica todo mundo por um número negativo, você tem que inverter o sentido da desigualdade, tá? Então você vai multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar N e aqui vai ficar 3, só que você tem que inverter o sentido da desigualdade, tá? Por que isso? Porque se você passar o menos N para lá, vai ficar N do lado direito. E se você passar o menos 3 para cá, vai ficar 3 do lado esquerdo. Lê assim agora, N é maior do que ou igual a 3. E como é que a gente lê isso em português, hein? Que N, o que é N? É a quantidade de pessoas que não vão se aposentar. A quantidade de pessoas que não vão se aposentar é no mínimo igual a 3. Ou pelo menos igual a 3. Pelo menos 3 pessoas não se aposentarão. Ou no mínimo, pelo menos ou no mínimo, é a mesma coisa. No mínimo 3 pessoas não vão se aposentar. E isso ele está dizendo onde, hein? Na letra B, né? Pelo menos 3 funcionários do setor não terão se aposentado até o final de 2019. Então, gabarito está aqui na letra B. Excelente questão, hein? Que questão linda, né? Então, se no máximo 8 pessoas vão se aposentar, é porque no mínimo 3 pessoas não vão se aposentar. Beleza? Então, veja que no máximo 8 pessoas vão se aposentar, no mínimo 3 pessoas não vão se aposentar. Beleza? Então, gabarito está aí na letra B. Próxima questão. O custo para uma empresa fabricar X unidades de um produto é dado pela expressão custo igual a 2.700 mais 0,3x. A receita da venda desse mesmo produto é dada pela expressão receita igual a 1,5x. Considere que a empresa tem lucro
quando o valor da função de receita ultrapassa o valor da função de custo. Veja o que ele estava dizendo. Ele está dizendo que tem lucro quando a função da receita, o quanto você ganha, ultrapassa o custo. Quando você gasta. Como é que a gente escreve matematicamente isso? Olha só, eu falei para vocês do prejuízo, né? A empresa não teve prejuízo, é maior do que o igual. Mas para ter lucro não pode ser igual. Vai ter que ser o quê? Maior. Porque se você recebe o mesmo que gasta, você não tem lucro. Né? Você nem teve prejuízo, nem teve lucro. Agora, se eu digo, vou até acrescentar aqui, tá? Se tem aqui a receita e custo. A empresa teve lucro, é porque a receita foi maior do que o custo. Né? O faturamento foi maior do que o custo. Beleza? Então, como ele tá, olha o que ele está dizendo aqui. Né? Considere que a empresa tem lucro quando o valor da função da receita ultrapassa o valor da função custo. Ou seja, a receita tem que ser maior do que o custo. Não é maior do que o igual, porque se fosse igual, não teria lucro. Lucro, você tem que ganhar mais do que gasta. Certo? Bom, quem é a receita? Ele diz que a receita é 1,5x. Então, essa receita é 1,5x. Isso tem que ser maior do que o custo. E quem é o custo? 2.700 mais 0,3x. 2.700 mais 0,3x. Vamos resolver agora, né? O mais 0,3x vem para cá menos. Então, 1,5x menos 0,3x é maior do que 2.700. 1,5 menos 0,3 dá 1,2x. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar os dois lados por 10. Tá? Como 10 é positivo, eu mantenho o sentido da desigualdade. Tá? Você só inverte se multiplicar por um número negativo. Por que é que eu estou multiplicando por 10? Para ficar 12 maior do que 27.000. Eu vou dividir aqui, tá? 27.000 por 12. 27 por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. O resto é 3. Desce o 0. 30 por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. O resto é 6. Desce o 0. 60 por 12 dá 5. Resta o 0. Desce o 0. 0 dividido por 12 dá 0. Então, 2.250. Então, o x tem que ser maior do que 2.250. E o que é x? É a quantidade de unidades do produto, né, que ele vende aí, né, o custo. Né, é o custo para produzir 2.250 unidades. Né? Então, ele tem que produzir pelo menos 2.250 unidades. Né? São x unidades de um produto. Então, para ter lucro, ele tem que vender pelo menos, né, um número acima de 2.250. Então, x é maior do que 2.250. Se eu perguntar para você agora, qual é o menor valor que ele tem lucro? Me diga aí agora, coloca aí no chat. Qual é o menor valor de x que faz com que a empresa tenha lucro? Coloca aí no chat. Olhe para cá e interprete. Interpretar a resposta é fundamental, né? Qual é o menor valor de x, ou seja, de unidades produzidas para que a empresa tenha lucro? Olha, qual é o menor valor de x que satisfaz assim na equação? Olha, a quantidade de unidades é inteira. Então, o menor valor que satisfaz aqui seria 2.251 unidades. Né? Veja que 2.250 seria igual. Ele não teria lucro. Ele tem lucro a partir de 2.251. Certo? Vou até colocar aqui. A empresa tem lucro a partir de 2.251 unidades. Certo? Que é um número que maior do que 2.250. Certo? Bom, questão número 4. Eita, essa questão é muito interessante. Rapaz, essa é uma das melhores questões que eu já vi sobre inequações. Muito bonita a maneira como foi escrito no português para a gente transformar em matematiquês. Olha só. Um menino queria comprar uma mochila que custava R$ 84. E seu pai teve com ele o seguinte diálogo. O pai disse assim, ó: você tem a quantia suficiente para comprar a mochila? Aí o filho disse, não. Ele pergunta, quanto falta?
Ele disse, falta menos do que a metade do que eu tenho. Nessa ocasião, o filho tinha R$ 28 ou menos, exatamente 42, mais que 42 e menos que 56, exatamente 56 ou mais do que 56. Bom, seguinte. Eu vou dizer que o menino tem X reais, tá? Então, o menino tem X reais. Beleza? Eu quero saber quanto ele tem, né? O filho tinha quanto? Então, eu chamei o que o menino tem de X. Beleza? Só que a mochila custa R$ 84. E ele não tem dinheiro suficiente. Ou seja, esse X com certeza é menor do que 84. Concorda ou não? Porque ele não tem dinheiro para comprar. Pergunto agora, quantos reais faltam? Faltam quantos reais? Escreva aí. Quantos reais faltam para ele comprar a mochila? Ele tem X, o menino tem X reais. E a mochila custa 84. A mochila custa 84. E ele só tem X reais. Quanto é que está faltando? Está faltando 84 menos X. Faltam 84 menos X reais. Beleza? E veja o que o menino falou. Falta menos do que a metade do que eu tenho. Falta menos. O que falta é menor do que a metade do que eu tenho. Tá vendo aí? O que falta é menos do que a metade do que eu tenho. Então, o dinheiro que está faltando é menor do que a metade do que eu tenho. Tá? Esse menos aqui não é para subtrair, não, viu? Você tem que interpretar o português aqui. Aí a pessoa, falta menos. Eita, menos, vou subtrair. Então, falta menos do que a metade do que eu tenho. Tá errado isso aqui. Tá errado. Ele está comparando as duas quantias. É uma relação. Ele está comparando as duas quantidades. Ele está comparando o quanto ele tem com o que falta. O que falta é menos do que metade disso. Isso é menos do que metade disso. É menor do que a metade disso. Então, o que falta é menor do que a metade do que eu tenho. Beleza? Bom, e quanto é que está faltando? 84 menos X. E quanto é que ele tem? Quanto é que ele tem? X. Está aí a nossa inequação. Vou multiplicar os dois lados por 2. Beleza? Certo? Para poder eliminar isso aqui. Ou seja, não é, o 2 está dividindo e vem para cá multiplicando. Você tem que ter cuidado nas inequações, porque se for um número negativo, tem que inverter, tá? Então, por isso eu estou sendo bem rigoroso. Vou multiplicar os dois lados por 2 para eliminar aqui. Certo? Como 2 é positivo, a gente mantém o sentido da desigualdade. Tá? Então, 2 vezes 84 é 168, menos 2x. Tudo isso é menor do que o x. Bom, o menos 2x vai para lá mais. Então, vamos ficar com 168. É menor. Quando é 2x mais x, 3x. Dividindo os dois lados por 3, né, vai dar 56. É menor do que o x. Ou seja, leia da direita para a esquerda. O x é maior do que o 56. Ou seja, quem é x? X é o que o menino tem. Então o menino tem mais de 56 reais. Ele tem mais que 56 reais. Gabarito aí na letra E. Show de bola? Que questão bonita, né? Então veja, né, que primeiro você tem que ler e entender o problema. Né? Depois você tem que dar nomes aos bois. Né? Ou seja, vamos denotar as quantias envolvidas por letras. Né? Então diz que o menino tem X reais, como a bolsa lá, a mochila custa 84, então faltam 84 menos X. E o menino informou que falta menos do que a metade do que ele tem. O que falta é menor do que a metade do que ele tem. Aí substitui o que falta, substitui o que ele tem e resolve a equação. Então o que ele tem é maior do que 56 reais. Ele tem mais que 56 reais. Gabarito na letra E. Questão de número 5. Olha só. Cristiana está pesquisando os custos de 2 viagens.
Gramado e Cusco. Ela verificou que o custo das passagens para Gramado é de R$ 700, enquanto o valor das de Cusco é R$ 1.800. Todavia, o valor da hospedagem em Cusco era de R$ 120 a diária, enquanto a diária em Gramado custava R$ 350. Ao comparar essas informações, qual será o número mínimo de diárias que Cristiana deverá se hospedar em Cusco para que sua viagem fique mais barata do que a viagem para Gramado? Bom, então vamos escrever aqui o custo para viajar para Cusco e o custo para viajar para Gramado, certo? Eu vou dizer que serão X diárias. Então, para você viajar para Gramado, você tem que pagar R$ 700 de passagem, certo? E mais quanto, hein? A diária em Gramado custava R$ 350. Então, em Gramado, para viajar para Gramado, você vai gastar R$ 700 de passagem e mais 350 por cada dia, por cada diária. Certo? Por exemplo, se for uma diária, 700 mais 350 vezes 1. Se forem duas diárias, 700 a passagem mais 350 vezes 2 e assim por diante. Já para viajar para Cusco, a passagem é mais cara, né? O valor da passagem para Cusco é R$ 1.800. Só que o hotel é mais barato, né? Veja que a diária em Cusco era de R$ 120. Então, R$ 120 por cada dia em Cusco. Então, é claro que se você vai ficar poucos dias, é mais barato ir para onde? Ir para Gramado, né? Porque a passagem é mais barata, o hotel é mais caro, mas a passagem é mais barata. Agora, se você vai ficar muitos dias, não sei quantos dias, você vai ficar muitos dias, o desconto no hotel em Cusco vai compensar, a viagem vai ser mais barata. E ele está perguntando justamente isso. A partir de quantos dias de viagem é mais vantajoso ir para Cusco? Né? É isso que ele está perguntando. Qual será o número mínimo de viagens, de diárias, que ela deverá se hospedar em Cusco para que a sua viagem fique mais barata do que a viagem para Gramado? Ou seja, se eu quero que Cusco seja mais barato do que Gramado, eu quero que o custo para ir a Cusco seja menor do que o custo para Gramado. Ok? Bom, Cusco é 1.800 mais 120x. Gramado é 700 mais 350x. Então, eu vou pegar o 120 e passar para lá e o 700 para cá, tá? Vai ficar 1.800 menos 700 é menor do que 350x menos 120x. Por que eu estou colocando para lá o x? Para não ficar negativo, né? Eu não tenho que multiplicar por menos 1 e inverter o sentido da desigualdade, mas dá no mesmo. Se quiser passar o x para cá e o número para lá, pode também, só que depois você vai ter que multiplicar por menos 1 e inverter o sentido da desigualdade, certo? Bom, então 1.800 menos 700 é 1.100. Menor do que 230, né? 230x. Ou seja, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ou seja, lendo da direita para a esquerda, 230x é maior do que 1.100. Vamos lá dividir 1.100 por 230. No caso, pode cortar um zero, né? Eu vou dividir 110 por 23. Olha, 5 vezes 23 é 115. Já passou, então é 4. 4 vezes 23 é 92. Vai dar aqui 18, né? 8, 18. Coloca a vírgula, 0. 180 por 23 já dá 7, 8. 8 já passou, não foi? Dá 7. Porque vai dar 160. 4,7 aproximadamente. Então, x tem que ser maior do que 4,7. Olha, x é a quantidade de diárias. E para ser mais barato viajar a Cusco, a quantidade de diárias tem que ser superior a 4,7. Mas, Guilherme, tem duas respostas maiores do que 4,7. Veja só. Qualquer quantidade de diárias maior do que 4,7 vai fazer com que a viagem para Cusco seja mais barata. Seja mais vantajoso viajar a Cusco. Ele quer saber qual é o número mínimo. Qual é o menor número que satisfaz essa equação?
no mínimo igual a 5. X é no mínimo 5. Ou seja, tem que ser no mínimo 5 diárias para poder valer a pena. Porque 4 não compensa ainda. 4 não é maior do que 4,7. Então tem que ser no mínimo 5 diárias, gabarito na letra C. Esse é o menor número. Porque a quantidade de diárias tem que ser um número inteiro, certo? Então tem que ser um número inteiro maior do que esse cara daqui. Ok? Questão de número 6. Em uma negociação salarial, o sindicato representativo dos trabalhadores de uma empresa de alta tecnologia em manufatura de peças para computadores pediu R$ 31,25 por hora de trabalho, mais uma taxa adicional por empreitada de R$ 7,05 por unidade inteira fabricada em cada hora. A empresa, por sua vez, ofereceu R$ 12,03 por hora trabalhada, mais 12,03 por taxa de empreitada por unidade inteira produzida por hora. Na audiência de negociação, foram estabelecidas equações para o salário por hora de cada uma das propostas em termos de N, o número inteiro de peças produzidas por hora. O valor por hora trabalhada mais a taxa de empreitada que a empresa ofereceu só é maior que o valor solicitado pelo sindicato quando... Pois bem, então vamos lá. Vamos ver quanto é o valor sugerido pela empresa. Vamos ver quanto é o valor solicitado pelo sindicato. E eu quero que o valor oferecido pela empresa, seja maior que o valor solicitado pelo sindicato. Ok? Pois bem, vamos falar aqui da empresa. A empresa ofereceu 12,03 por hora, mais 12,03 por taxa de empreitada por unidade inteira. Olha só, a gente está falando do valor por hora, tá? Eu quero saber o valor, o quanto os caras vão ganhar em cada hora. Eu não quero saber o valor total depois de calcular não sei quantas horas, não. Eu quero saber em cada hora. Bom, em cada hora, a empresa quer pagar 12,03 por cada hora e mais 12,03 por cada unidade produzida, vezes N. N é a quantidade produzida. N é o número inteiro de peças produzidas. Já o sindicato, cadê o sindicato? Olha aqui, ó. O sindicato pediu R$ 31,25 por hora. Então o sindicato quer mais por hora e menos por peça produzida, certo? Uma taxa adicional por empreitada de R$ 7,05 por unidade inteira. Então o sindicato quer mais fixo por hora e menos por cada peça produzida. Então é assim, ó. A empresa quer pagar menos por hora e mais por produção. O sindicato está querendo mais por hora e menos por produção. Ele quer saber a partir de que valor de N a empresa vai estar pagando mais do que o sindicato. Certo? Porque é claro, né? Aqui você recebe mais por produtividade. Então vai ter uma hora que se você produzir muito, você vai ganhar mais do que o valor oferecido pelo sindicato. É isso que ele está perguntando. Bom, quanto é o valor aqui oferecido pela empresa? 12,03 mais 12,03 vezes N. Não é isso? Isso tem que ser maior do que o valor do sindicato, que foi 31,25 mais 7,05 vezes N. Pois bem, eu vou pegar esse 7,05 e passar para cá. Vai ficar 12,03 vezes N menos 7,05 vezes N. Isso é maior do que 31,25 menos 12,03. 12,03. Vamos lá fazer essa continha de padaria? 12,03 menos 7,05.
Bom, 5 para 13 dá 8. Aqui vira 1, 9, 4,98N. Maior do que 31,25 menos 12,03. Maior do que 19,22. Beleza? Bom, o que é que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar os dois lados por 100, né? Vou multiplicar aqui os dois lados por 100. Ou seja, 498N é maior do que 1922, certo? E aí vamos fazer essa divisão, né? 1922 por 498. 1922 por 498. Bom, 4 vezes 500 é 2.000, né? Então vai dar um pouquinho menos, ali é 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 9, 27, mais 2 dá 29, vão 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2 dá 14, né? 1494. Qual é o resto aí? 8, aqui vira 2, 5, 428 é o resto. Coloca a vírgula, coloca aqui mais um zero. 4.280 por 498 vai dar 8, né? Então, aproximadamente 3,8. Então, o N tem que ser maior do que 3,8. Só que veja, esse número de peças é inteiro. Então, se é maior do que 3,8, quer dizer que tem que ser pelo menos quanto? Pelo menos 4. Pode ser igual a 4 ou pode ser maior do que 4. Concorda ou não? O número de peças tem que ser maior do que 3,8. Só que o número de peças é inteiro. Então isso quer dizer que tem que ser igual a 4 ou maior do que 4. Né? Lembre-se que N é um número natural, né? É um número natural. Beleza? Bom, e se é maior do que ou igual a 4, com certeza vai ser o quê? Maior do que 3. Esse N é menor do que 2? Não. Ele é igual a 2? Não. Ele é igual a 3? Não. Ele é menor do que 3? Não. Ele é maior do que 3? Com certeza. Porque se ele for igual a 4, é maior do que 3. Se ele for maior do que 4, também é maior do que 3. Então, com certeza, esse N é maior do que 3. Gabarito na letra E. Então, veja que você até precisa, inclusive, interpretar a questão para poder marcar a resposta. Né? Porque a inequação que você obteve não está diretamente aqui na resposta. Você tem que interpretar que esse N é um número inteiro e que um número inteiro maior do que 3,8 tem que ser pelo menos 4, no mínimo 4. E se é no mínimo 4, com certeza é maior do que 3. Um gabarito na letra E. Questão de número 7. Uma locadora de veículos oferece 2 planos de aluguel para carros compactos. No primeiro, paga-se R$ 73,00 por dia com a quilometragem livre. Então você paga R$ 73,00 e pode rodar virado no molho de coentro. Beleza? No segundo, você paga menos por dia. Só que você vai pagar por quilômetro rodado. Então, se o cara vai rodar pouquinho, é melhor pegar o mais barato, aquele que paga só 25 e paga ali a quilometragem. Agora, se você vai rodar muito, é melhor pagar aquele que é livre a quilometragem, né? Então, para se alugar um veículo compacto por um dia, pode-se afirmar que é mais vantajoso o segundo plano para quem rodar quanto? Bom, então olha só. O primeiro plano, você paga R$ 73,00 por dia e acabou. Fixo. Certo? O segundo, você vai pagar 25 fixo, mais 0,40 por cada quilômetro rodado. E se ele está dizendo que o segundo é mais vantajoso, o segundo plano, é porque o preço do segundo plano tem que ser menor do que o preço do primeiro. É dessa forma que o segundo vai ser mais vantajoso que o primeiro, né? O segundo é mais barato do que o primeiro. É isso que ele está querendo. Beleza ou não? Bom, agora já estamos prontos para a gente montar a inequação, né? Por quê? Aqui, ó, o segundo plano, certo? É 25 mais 0,40. 25 mais 0,40. Isso é menor do que o primeiro, que é 73.
Bom, passo o 25, então vai ficar 0,4x. 73 menos 25 dá 48. Vou multiplicar os dois lados por 10. Vai ficar 4x é menor do que 480. E 480 dividido por 4 é 120. Ou seja, é mais vantajoso usar o segundo, ou seja, o segundo é mais barato, se você rodar menos de 120 km. Então, gabarito aqui na letra A. Ok? Bom. Questão de número 8. Hoje, 2 carteiros, João e Carlos, receberam, respectivamente, 2.100 e 1.800 correspondências para serem entregues. Se João entregar 80 correspondências por dia e Carlos entregar 60 por dia, a partir de quantos dias contados de hoje, João terá menos correspondências para entregar do que Carlos? Então, olha só. Um tem 2.100 cartas no início e o outro tem 1.800. Só que esse camarada que tem 2.100, ele é mais rápido. Ele está diminuindo, né? Ele está entregando 80 cartas todo dia. E o outro é mais lento. Ele entrega só 60 por dia. Então, como esse está com mais cartas no início, esse está com menos. Só que como esse cara é mais rápido, uma hora ele vai alcançar. E até uma hora ele vai ter menos cartas do que o outro cara. Ele quer saber justamente isso. A partir de quantos dias João terá menos do que Carlos? Né? Seria assim, ó. Um começou com mais, outro começou com menos. Esse cara aqui é mais lento, esse outro cara aqui é mais rápido. Uma hora, né? Esse cara aqui vai ter menos. É o que ele quer saber. Certo? Bom, então digamos que sejam X dias. X dias. Certo? Quantas cartas eles terão após X dias? Após X dias, eles terão... Aí vamos lá. João começou com quantas? Com 2.100. E cada dia ele entrega 80. Então, depois de X dias, ele terá entregue 80x. Então, ele vai ficar com 2.100 menos 80x. Né? 2.100 é quanto ele tinha no início. E todo dia ele entrega 80. Vai diminuindo 80 todos os dias. Já Carlos começou com menos, né? Começou com 1.800 cartas. Só que todo dia ele entrega só quantas? Só 60. E o que é que eu quero? Eu quero que a quantidade de João seja menor do que a quantidade de Carlos. Certo? Então a quantidade de cartas que João tem que ser menor do que a quantidade de cartas que Carlos tem. Certo? É o que ele está dizendo aqui, ó. Se João entregar 80 por dia e Carlos 60 por dia, a partir de quantos dias contados de hoje, João terá menos correspondências para entregar do que Carlos? Então, a quantidade de João tem que ser menor do que a quantidade de Carlos. A quantidade de João é 2.100 menos 80x. A quantidade de Carlos é 1.800 menos 60x. Bom, se você quiser, pode passar o menos 80 para lá e o 1.800 para cá. Tá? Depois a gente lê da direita para a esquerda. Ou então, vamos fazer assim agora. Vamos passar isso para cá, isso para lá e a gente multiplica por menos 1. Então eu tenho um menos 80x. O menos 60 vem para cá, mais 60. 1.800. Esse 2.100 vai para lá, menos 2.100. Então vai ficar menos 20x. Menor do que menos 300. Multiplicando aqui por menos 1, o que é que acontece? Nós devemos inverter o sentido da desigualdade. 20x é maior do que 300. E 300 dividido por 20 é 15. Ou seja, o x é maior do que o 15. E aí, qual é a resposta? A, B, C ou D? Olha só. Para que João tenha menos cartas do que Carlos, ele tem que entregar por mais de 15 dias. Então, a partir de quantos dias é que João terá menos do que Carlos? Qual é o menor número que satisfaz isso daqui? Qual é o menor número inteiro que é maior do que 15? 16. A partir de 16 dias, João terá menos do que Carlos. 15 ainda não é suficiente, porque 15 não é maior do que 15. Tem que ser o quê?
tem que ser pelo menos 16. Então, com pelo menos 16 dias, né, a partir de 16 dias, é que João terá menos cartas do que Carlos. Beleza? Bom, pessoal, com isso eu encerro aqui essa aula sobre transformar palavras em inequações. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até nossa próxima aula.